Olá, amigos! Neste vídeo, vocês vão aprender tudo o que é mais importante sobre os rolos da Katia Vinogradova, ou abreviando os rolos, VNOC. Vou explicar em que esses rolos se diferenciam, quais tamanhos e formatos eles têm, além de comentar sobre algumas particularidades do trabalho com esses rolos. Meu nome é Vlada, sou especialista e instrutora em laminação de cílios. Vamos começar pelos pontos mais básicos. Quando você, por exemplo, acessar os marketplaces ou o site oficial da marca, verá que existem rolos de várias cores. E aí imediatamente surge a pergunta: qual é a diferença entre eles? Então, a única diferença entre os rolos de cores diferentes, que podem ser azul céu, lilás, e no momento da gravação deste vídeo, literalmente alguns dias atrás, foi apresentado um novo rolo na cor amarela está na cor. A diferença entre os rolos de cada cor está exatamente no material do silicone. Os rolos azul céu são supermácios, realmente ultramácios. Como o próprio fabricante afirma, esses rolos, ou melhor, o material do qual são feitos, são ideais para profissionais que trabalham com a técnica de tensão suave ou fraca. Vamos fazer uma observação rápida. O que é, afinal, a tensão? Quando realizamos o procedimento de laminação de cílios e colocamos os cílios sobre o rolo, podemos fazer essa colocação com diferentes níveis de tensão. É possível aplicar uma tensão muito forte, ou seja, é quando os cílios são puxados com força e esticados bastante sobre o rolo. Mas também é possível trabalhar com a técnica de tensão suave, quando os cílios nem chegam a ser realmente puxados, eles apenas são encostados no rolo e levemente esticados. Na verdade, se formos falar sobre qual técnica é correta e qual é incorreta, não há uma resposta exata para isso. Na verdade, cada profissional trabalha de maneira diferente, e aqui os principais critérios são, em primeiro lugar, o conforto do cliente, ou seja, se o cliente sente dor durante a aplicação, durante o procedimento e também o próprio resultado, ou seja, se realmente conseguimos obter a curvatura ao esticar os cílios no rolo da forma, é possível esticar demais os cílios, o que pode fazer com que não haja curvatura alguma. Também é possível não esticar o suficiente os cílios, fazendo com que parte deles fique simplesmente solta no ar, o rolo seja colocado de forma incorreta, e isso resultará, em primeiro lugar, em uma curvatura fraca e, em segundo lugar, em áreas caídas. Ou seja, o cílio não vai se levantar assim para cima, mas primeiro vai para baixo e só depois para cima. Ou seja, isso é chamado de áreas caídas, quando o cílio fica nesse estado. Mas isso já é considerado um erro na laminação dos cílios. Agora, se o profissional trabalha apenas com a técnica de pouca tensão ou com a técnica de muita tensão, isso não é um erro, são apenas técnicas um pouco diferentes. E se em primeiro lugar o cliente se sente confortável e em segundo lugar o resultado do seu trabalho aparece, é marcante, o cacho fica bonito, então parabéns, você pode continuar trabalhando, tá tudo ótimo. E não é necessário mudar a técnica aqui, porque eu sei que as tendências em laminação de cílios mudam. Houve uma época em que era moda esticar bastante os cílios no rolinho, para que a aplicação ficasse realmente perfeita. Em determinado momento, pelo contrário, passou a ser moda usar a técnica de pouca tensão. Mas aqui o mais importante é o seu conforto e o conforto do seu cliente. Resumindo sobre os rolinhos azuis, eles são indicados para profissionais que preferem trabalhar com a técnica de pouca tensão. A próxima cor de rolinhos é lilás. E aqui vamos incluir também os rolinhos amarelos, porque em relação ao material, a dureza e a maciez do silicone, esses rolinhos são iguais. E se compararmos com os azul céu, os lilás e os amarelos são um pouco mais duros. Mas esses rolinhos, de forma alguma, podem ser chamados de silicone duro, porque isso não é verdade. Esses rolinhos também são muito macios, mas não tão macios quanto os azuis. Por isso, esses rolinhos são chamados de média dureza. Quanto à forma, por exemplo, se pegarmos
os rolinhos azul céu tamanho 2 e os rolinhos lilás tamanho 2, em termos de forma e geometria, serão rolinhos absolutamente idênticos. A única diferença entre eles será justamente a cor. Eu, pessoalmente, tenho rolinhos de todas as cores no meu arsenal e uso todos eles, trabalho com esses rolinhos nos meus clientes. Por isso, você também pode experimentar diferentes cores, diferentes materiais e tirar suas próprias conclusões. Se eu tiver que escolher entre os rolinhos azuis, lilás e amarelos, eu ainda prefiro os lilás e também os amarelos. Eu prefiro o silicone de dureza média. Os rolinhos possuem uma linha de tamanhos bastante ampla. E se há alguns anos atrás existiam apenas os rolinhos de cabelo número 2, 3 e 4, agora, claro, a marca evoluiu significativamente e lança novos e inovadores rolinhos em uma variedade de novos tamanhos. Atualmente, temos uma impressionante gama de 9 tamanhos diferentes, começando do número 1 e indo até o número 5, oferecendo assim uma vasta opção para todas as necessidades e estilos de penteado. O rolinho tamanho 1 é destinado a cílios muito curtos, enquanto o tamanho 5 é para cílios extra longos. A fabricante da marca se preocupou em garantir que até mesmo os profissionais iniciantes possam facilmente identificar o tamanho do rolinho adequado para trabalhar com cada cliente. E a regra para escolher o rolinho é muito simples. Quando o cliente chega e você percebe que os rolinhos Venox são ideais aqui, o cliente se deita e você começa a fazer a prova, ou seja, posiciona o rolinho na pálpebra. Ainda sem cola, você coloca o rolinho e começa a usar o microbrush para posicionar os cílios sobre o rolinho, como se estivesse simulando suas ações durante a aplicação, mas repito, ainda sem cola. E aqui você precisa ver que as pontas dos cílios chegam até o final do rolinho. Os rolinhos têm uma superfície de trabalho. A superfície de trabalho é chamada de área onde, de fato, trabalhamos com os cílios. É ali que fazemos a aplicação, aplicamos o produto, a cola e assim por diante. Acima disso, há uma pétala. Na pétala, apenas apoiamos, por exemplo, nossos dedos para segurar o rolinho durante a aplicação. Mas os cílios não passam para essa pétala. Eles ficam apenas na superfície de trabalho, e é exatamente as pontas dos cílios que devem chegar até o final da superfície de trabalho. Assim, o rolinho está corretamente escolhido em relação ao tamanho. Pode acontecer de os cílios quase chegarem ao final da superfície de trabalho. Fica literalmente, 1 milímetro faltando até esse final. Nesse caso, também é possível usar esse rolinho, porque durante o processo de aplicação ainda fazemos uma leve tensão, e os cílios acabam alcançando a superfície de trabalho, até o final dela. O que acontece se escolhermos o rolinho do tamanho errado? Se acontecer de escolhermos um rolinho e as pontas dos cílios chegarem apenas a 60% do rolinho, ou seja, ainda restar uma grande área livre na superfície de trabalho. Ou seja, os cílios acabam antes, são mais curtos do que o necessário para esse tamanho, então, nesse caso, simplesmente teremos uma curvatura mais fraca, ou seja, uma curvatura suave. E se, ao contrário, os cílios ultrapassarem a superfície de trabalho, então teremos uma curvatura mais acentuada. E, em princípio, essa segunda opção também é válida. Às vezes, eu mesma escolho um rolinho um tamanho menor. As pontas dos meus cílios ficam suspensas no ar. Elas não ficam posicionadas na superfície de trabalho, e é justamente por isso que consigo uma curvatura mais acentuada do que seria possível com o rolinho adequado para nós. Mas nesse caso há um ponto importante: os produtos não devem entrar em contato com as pontas dos cílios que estão suspensas no ar, porque corremos o risco de simplesmente dobrá-los de forma feia, deitá-los de um jeito estranho, e eles vão fixar essa forma indesejada, ficando tortos em vez de retos. Mas é possível tingir os cílios quando as pontas estão no ar, porque a tinta apenas colore, ou seja, ela só altera a cor e não a forma. A linha de 9 tamanhos de rolos nos permite trabalhar com qualquer tipo de cílio, sejam eles extra curtos ou, ao contrário, super longos.
Mas, é claro, quando você só quer experimentar esses rolos, ou, por exemplo, quando está começando como profissional, ainda não faz sentido comprar uma grande quantidade de rolos diferentes. Os rolos de tamanho médio, é claro, são os mais usados, ou seja, são os tamanhos 2, 2,5, 3, 3,5, porque, na maioria das vezes, recebemos clientes com cílios de tamanho médio. No geral, esses tamanhos serão absolutamente suficientes para trabalhar com a maioria dos clientes. Quando você compra o tamanho 5 para cílios extra longos, vai usá-lo muito raramente. 90% do tempo ele vai ficar simplesmente guardado. Mas nós não sabemos com que tipo de cílios os clientes vão chegar até nós com antecedência, certo? Clientes novos, e é bom quando você tem pads para todas as situações. Qual é a diferença desses pads especificamente em relação ao formato? Vocês sabem, na verdade, no ramo de laminação de cílios existe uma enorme variedade de pads, porque esse é um dos nossos principais instrumentos para criar a curvatura. E muito frequentemente, por exemplo, quando você assiste a diferentes análises de pads de outras marcas, pode ver uma situação em que o instrutor diz que determinado formato de pad é adequado para certos tipos de cílios, mas para outros não é. Já com os pads da Katia Vinogradova, basicamente isso não acontece, porque eles realmente servem para todos os tipos de cílios. Cílios que crescem para baixo, pode usar. Cílios que crescem retos, também pode usar. Cílios com curvatura natural, pode usar. Pálpebra caída, também pode usar. Sem pálpebra caída, pálpebra totalmente aberta, também pode usar. Mas por que esse resultado é alcançado? Claro, é por causa do formato deles. Os pads da Katia Vinogradova são pads para efeito lifting. O ponto de curvatura dos pads fica no terço inferior, na parte de baixo, mas ao mesmo tempo é um lifting muito seguro e muito suave. O único detalhe pelo qual eu realmente não uso os pads Venoc em 100% de todos os casos é o canto externo dos olhos especificamente. A questão é que, por serem pads universais, eles são adaptados para os mais diversos tipos de olhos e diferentes características dos clientes. Então, o canto externo dos pads também é volumoso. Já se pegarmos, por exemplo, os pads em formato de pétala, que são os mais antigos, os primeiros pads que tivemos, a diferença deles é que tanto o canto externo quanto o interno são planos. O centro é o mais volumoso, mas os cantos são planos. Devido ao menor volume, eles levantam muito bem os cílios no canto externo. Por isso, às vezes eu ainda prefiro os pads em formato de pétala, porque quero criar um lifting marcante justamente no canto externo. Os pads em formato de uva vão me proporcionar um efeito mais suave e natural. Agora vamos observar mais uma diferença significativa dos pads da Katia Vinogradova e um grande ponto positivo. Este é um modelo dos pads Venoc em corte transversal. Eu fiz esses modelos para o meu curso online, a arte da laminação, justamente para mostrar como se forma a curvatura e como trabalhar com os produtos. Ou seja, nesse modelo eu simulei todo o trabalho com os produtos, todo o processo de ondulação dos cílios. Então vamos dar uma olhada nesse modelo. Esta é a forma dos pads em corte transversal. Veja, o que podemos notar é que aqui temos o ponto de curvatura, ou seja, o ponto mais alto do pad. E o que acontece a seguir? Se olharmos atentamente para o pad ali em cima, vamos conseguir perceber que, após o ponto de curvatura, não há absolutamente nenhuma queda significativa. Ou seja, o pad, se olharmos desde a base, ele sobe até atingir o ponto mais alto e não desce em nenhum momento. Ou seja, ele se mantém exatamente no mesmo nível. E o que isso significa? Significa que o cílio não vai enrolar para o lado oposto, a menos que deixemos o produto agir por tempo demais. Isso quer dizer que temos a possibilidade de aplicar o produto mais acima, ou seja, não apenas até o ponto de curvatura, mas até um pouco além, se necessário para corrigir, por exemplo, dobras ao longo do comprimento ou alguma rotação. Ou seja, podemos aplicar o produto exatamente aqui.
Podemos aplicar a composição nas pontas se elas não se estenderem além da superfície de trabalho. Sim. Lembra que contei sobre uma situação em que o rolo é selecionado um tamanho menor para obter uma curva mais brilhante? Se não usarmos esse método, mas simplesmente escolhermos o rolo corretamente pelo tamanho, podemos aplicar o produto até as pontas por 1 ou 2 ou 3 minutinhos, por exemplo, para corrigir dobras ou rotações. E assim, após a laminação, os cílios ficarão retos e a curvatura estará em um único plano. Não haverá cílios que fiquem virados para algum lado, porque nós os corrigimos ao longo do comprimento. E essa é a grande vantagem dos rolos em formato de coroa. Eles nos dão essa possibilidade de corrigir os cílios ao longo do comprimento. Meninas, vou fazer um aviso importante. É preciso saber como espalhar os produtos ao longo do comprimento. Ou seja, se você deixar o produto agir por tempo demais, se ressecar os cílios, eles simplesmente vão enrolar desse jeito e não vai ser uma situação muito boa. Por isso, aplique o produto nas pontas, no comprimento, por 2 ou 3 minutos, mas não durante todo o tempo de pausa. Se você quer aprender como fazer laminação de cílios com um efeito incrível, criando cachos lindos e brilhantes, então convido você para meu treinamento online, A Arte da Laminação. Agora digo adeus a você. Vejo você em breve e tchau!